começar a aula da Maratona da Modelagem. Sejam todos bem-vindos. Eu vou fazer o seguinte. Como é que diz a Belita? Boa tarde, Tati, tudo bom? Denise, Marlene. Vamos chegando, gente, para nossa aula. Ai, que bom que você tá amando. Rose, tudo bom? Boa tarde, Denise. Eu também tô amando que vocês estão amando. De verdade. Kátia, tudo bom? Silvia já tá fazendo até pijama pro neto, gente. Vanusa. Tudo bom? Dilma, Anne. Vamos chegando pra gente assistir a aula. Eu acho que eu vou colocar aqui... O que eu faço? Vou colocar aqui. Acabou de assistir a de ontem, que bom! Aula base de corpo. Deixa eu publicar aqui, vamos ver se eu consigo fixar o comentário. Aula base de corpo. Muito bem. Todo mundo preparado? Todo mundo fez o boneco de modelagem? Tcharam! Ó, também fiz. Também fiz minha tarefa. Eu queria que vocês... a de ontem, Cleonice, assiste no canal, no YouTube, tá? Tem aula. É uma aula demoradinha, mas é uma aula muito explicadinha, tá bom? Que é pra não ter erro. Se vocês fizeram o bonequinho de modelagem, tudo bem, pode fazer depois, não tem problema. Eu só queria que a gente já começasse a se acostumar a fazer as coisas bem certinhas, tá bom? Como? Marcar fio da peça, tá? Mesmo sendo só um boneco de modelagem, a gente precisa marcar fio da peça. Como a gente marca fio da peça? Precisa pegar uma perpendicular aqui, tá? Tem que pegar o esquadro, tem que ser perpendicular a uma dessas retas aqui e pronto, pode marcar em qualquer lugar fio da peça. Outra coisa, anota, ó, esse aqui é do meu boneco de tamanho 38, mas você vai colocar boneco de modelagem, Tati, Célia, sei lá, cada uma vai colocar o boneco de modelagem, vai colocar-se à frente, costas, e vai colocar a data que foi feita. Eu ainda coloco uma outra informação, porque como engorda, emagrece, eu coloco o meu peso do dia que eu fiz o meu boneco de modelagem. E quando eu faço a minha tomada de medidas, eu também coloco medidas realizadas no dia tal, estava pesando tanto. Porque a gente faz algumas oscilações e não de repente, nossa, eu engordei muito, eu acho que minhas bases, porque a gente usa esses bonecos, usa as bases de modelagem para futuras modelagens, para facilitar a vida. Então, se você não tiver essa referência de quando você fez e quanto você estava pesando, eu acho que é legal deixar essa referência, tá? Quem fez o boneco de modelagem é só tirar uma foto e postar no Instagram. Hashtag Maratona da Modelagem. Só escreve isso que eu vou ver todos e eu dou o feedback, tá bom? Quem já fez, já postou e eu já vi que tá legal, já respondi que tava legal. Algumas pessoas postaram, me mandaram por mensagem, também não tem problema. Mayra, não quero ficar postando, tudo bem, pode deixar isso por mensagem para mim, tá bom? Bom, vamos começar a aula de hoje? Vamos combinar que vocês me mandam perguntas no final? Pode ser? Agora são 3h20, só para eu me organizar aqui. Pode ser? Eu não vou responder pergunta durante a aula, porque senão eu me perco na linha de raciocínio. E até para a aula ser mais dinâmica. Anotem aí as perguntas que vocês vão ficando e aí eu vou tentando... Pronto, o vídeo deu uma pausada, mas acho que voltou, né?
E aí eu vou respondendo conforme a gente vai dando tempo no final da aula, tá bom? A mensagem é pra aqui no Instagram mesmo. Pode me mandar uma mensagem pelo Instagram, tá bom? Então, eu não sei, eu não vou nem desativar os comentários porque eu não sei fazer isso. Mas eu não vou olhar pra eles, tá? Pra gente poder fazer a nossa aula certinho. O que a gente vai aprender hoje? Como a gente transformar esse boneco de modelagem numa base de modelagem e como essa base de modelagem a gente vai ter certeza se ela tá certa ou não. Como que desativa os comentários? Que, né? Tudo bem, gente, eu não sou assim extremamente... Não sei como desativar os comentários. O vídeo tá pausando. Ah, desativar comentários. Tá bom. Então, desculpa, gente. Desativei os comentários pra gente poder enxergar tudo bonitinho, tudo certinho. Então, você vai pegar o seu boneco de modelagem, vai pegar um outro papel e a gente vai começar um novo traçado. Eu te garanto que no começo a gente vai ter trabalho, porque primeiro a gente precisa fazer esse trabalho de desenvolvimento, mas depois tudo vai ficar mais fácil, eu garanto. Vai ficar mais fácil para você fazer qualquer tipo de modelagem. Então é importante que você tenha paciência nessa primeira etapa de construção de boneco, construção de base, para que essa base fique perfeita, para você não ter problema depois. Então, vamos lá. A gente vai colocar um risco inicial aqui, que seria a dobra do nosso segundo papel, o papel que a gente vai traçar a base de modelagem. E aí, a gente vai colocar a base de frente, meio com meio, e vai fazer a marcação aqui, ó, onde foi o entrecavas, aonde é o busto, e vai copiar igualzinho o nosso boneco de modelagem. Igual, irmão gêmeo, tá? Igual, 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 igual. Pronto. Copiei igual, fiz as marcaçõezinhas aqui. Agora eu vou fazer os traçados esquadrando ali todas as marcações, porque eu tô repetindo meu boneco de modelagem num outro papel, certo? Então tá aqui o entrecavas. Gente, esquadra direito, bem esquadrado, porque isso vai fazer diferença na sua base de modelagem estar boa, tá? Então tá aqui. Fiz o meu boneco de modelagem. O que a gente tem que pensar? O que é o boneco de modelagem? O boneco de modelagem nada mais é do que o corpo certinho, assim, chupado, como, tá aqui, ó, grudado, como se eu pegasse, se eu pegar esse papel, passar para um tecido, passar uma cola aqui, eu vou colar e ele vai ficar certinho. Mas a gente precisa usar roupa, a gente precisa vestir essa roupa. Então, a gente precisa pensar em duas coisas muito importantes quando a gente vai vestir uma base. Primeiro, eu preciso de uma folga de costura, porque eu vou passar para um tecido, e aí esse tecido, ele precisa de uma folga de costura para ele juntar um no outro. Segundo, eu preciso de uma folga de vestibilidade. O que é essa folga de vestibilidade? A folga de vestibilidade é para que quando eu coloque uma roupa, que seria a minha base, num tecido de algodão, eu consiga vestir o meu manequim ou a mim mesma e eu tenha um pouquinho de folga. Eu não preciso fazer tudo isso de folga de vestibilidade, tá vendo? Isso aqui é folga de modelo. Essa blusa tem tudo isso de folga, tá? Essa folga de vestibilidade aqui, ela é a folga do modelo, tá? Agora, a folga que eu preciso para fazer a minha base é só a folga para ficar assim, gostosinho, tá? Se eu quiser fazer uma roupa com essa medida, eu vou fazer. Então, essa medida de folga de vestibilidade, eu posso colocar em torno de 1 a 1,5 cm. Vai muito de corpo, tem gente que gosta de coisas mais justas, tem gente que prefere as coisas um pouquinho mais folgadas. Então, nós temos 1 centímetro, ele é folga de
costura. De 1 a 1,5 cm é folga de vestibilidade. Então, agora a gente vai colocar as folgas nos lugares corretos. Vamos pensar. Decote. Eu preciso de folga de alguma coisa? Não, decote tá aqui, não preciso de folga para nada. Isso é só uma base de modelagem. Eu não vou costurar nada para cima, não preciso de folga de costura e também não preciso que ele fique mais para cima ou mais para baixo por folga de vestibilidade. Ótimo. Ombro, eu preciso de folga de costura? Preciso, porque eu vou passar uma costura aqui. Então, eu preciso de 1 centímetro de folga de costura. Mayra, e folga de vestibilidade? Eu não preciso de folga de vestibilidade no ombro. Eu vou passar a costura e ele vai, pumba, cair no meu ombro. Não preciso de folga de vestibilidade. Essa cava aqui, olha, a gente falou que esse boneco de modelagem, ele é feito para uma base sem manga. Se eu não vou colocar manga, eu não preciso de folga de costura. Se ele já passa aqui na minha cava certinha e tem um buraco para cá, ele não vai me apertar. Então, ele não precisa de folga de vestibilidade. O que acontece? Igual. Cava igual. O que a gente vai fazer é prolongar essa cava aqui. Só que aí você já vai começar a pensar como modelista. Você não vai prolongar essa cava aqui, vindo assim, ó, continuando como se você fosse fazer um círculo, sabe? Subindo ou vindo reto. Nada disso. Você vai pensar nesse prolongamento de cava, assim, ó, como se fosse algo assim, muito, olha, continuação, uma coisa sutil, não precisa nem subir, nem descer muito, é só uma continuaçãozinha. Quanto a gente vai prolongar aqui? Prolonga uns 3 centímetros, só para ele já ficar prolongado no lugar. Agora, olha só, a gente tem um boneco de modelagem que ele foi feito de uma forma planificada. Mas nós temos seio, nós temos cintura, nós temos curva e no tecido ele age de uma forma diferente para a gente poder se expressar nessa modelagem aqui da base de corpinho. O que eu vou fazer? Eu quero colocar uma pence aqui, mesmo porque, tá vendo que isso aqui ele entra? E eu acho que a gente precisa dessa pence bonitinha para ficar uma coisa mais legal. Então, eu também vou prolongar essa linha aqui, também vou prolongar uns, sei lá, 5 centímetros, quanto vocês quiserem aí, só pra gente poder ter uma base mais ou menos. Aqui eu vou marcar 3 centímetros. E já vou explicar por quê. Por que 3 centímetros? Porque é o tamanho da minha pence. É o tamanho que eu vou colocar uma pence aqui, tá? Então, eu abri 3 centímetros. Aonde? Só aqui. Mais nada. Se você já quiser fazer um traçado, calma que a gente vai fazer as folgas, tá bom? Então, ó, se você já quiser fazer um traçado reto aqui, isso aqui é só a pence, ó. Eu só fiz a construção de pence. Isso aqui que eu abri no meu tecido, eu vou posicionar aqui já para ficar bonitinho, posicionada a pence no lugar certo, tá? Agora eu vou fazer a minha folga de costura e folga de vestibilidade. Se você quiser fazer folga de costura, folga de vestibilidade, colocar a pence por último, no último raciocínio, também não tem problema nenhum, não vai mudar, essa ordem não vai mudar o resultado, tá bom? Mas gosto de já colocar os meus 3 centímetros de pence. Agora sim eu vou fazer a minha folga de costura e folga de vestibilidade. Eu vou colocar 1 centímetro de folga de costura e mais 1 centímetro de folga de vestibilidade, tá? Não vou colocar 1,5 para vocês verem que dá certo com 1 centímetro. Então, eu vou colocar 2 centímetros para cá, 2 centímetros aqui. Vou colocando a minha fita ou a minha régua
Vou colocando aqui, olha, 2, marco 2, 2, 2, vou marcando 2 centímetros e depois eu simplesmente faço esse retraçado aqui. Pronto. A minha base, eu ligo aqui o ombro, naquele 1 centímetro da minha folga de costura, aqui folga de costura, aqui não preciso nem folga de costura nem nada, aqui já tenho folga de costura vestibilidade, aqui tenho a minha pence. Uma coisa que eu gosto de fazer e que eu acho que fica muito boa depois, eu gosto de descer isso aqui pelo menos uns 2 centímetros, essa parte aqui, tá? Essa base aqui da cintura. E dou uma leve arredondada aqui no finalzinho. Meio centímetro subindo. Então, eu desço aqui para encontrar. E, ó, meio centímetrozinho. É só pra gente falar assim, olha, o corpo, ele é arredondado. Então, aquela roupa, ela vai seguir a sequência da cintura. Meio centímetrozinho, tá vendo? Ó, fiz uma reta e depois nesse cantinho aqui subi meio centímetrozinho. Então, o que vai ser aqui que eu vou aproveitar? Vai ser isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Tiro fora, ele fica levemente arredondado, fica um desenho bonito. E agora a gente vai colocar a nossa pence. Como é que nós vamos colocar a nossa pence? Existe uma medida que eu chamo de entreceio, mas eu não sei como outras pessoas chamam. Eu sei que entreceio é uma forma bastante usada, que é essa medida aqui, olha, do bico do seio de um lado para o bico do seio do outro lado. Isso vai variar de uma pessoa para outra. No meu manequim, ele deu 18 centímetros, mas ele pode, deixa eu desativar, não perturbar aqui, para tirar esses barulhinhos. Então, tem gente que dá 20 centímetros, porque algumas mulheres têm o peito um pouco mais aberto, outras têm o peito mais pra frente. Sempre vai depender do tipo de mulher. Então, eu venho na minha linha de seio. Como a minha boneca deu 18 centímetros, eu só tô trabalhando com um lado dela, vai dar 9. Eu venho aqui e marco 9 centímetros. E pego o meu esquadro e vou descer essa reta certinha aqui, olha. Desço até o final. Agora que eu desci até o final, eu marco o quê? Quanto que eu abri aqui de pence, gente? 3 centímetros? Então, eu abro aqui 1,5 para cá e faço o retraçado da minha pence. Pence para cá. Pence pra cá. Depois a gente vai aprimorar essas pences, tá? Eu não gosto de chegar com a pence muito aqui em cima do bico. Isso assim, é aquela coisa que eu falei, refinamento de modelagem que depois a gente vai conversar. Isso aqui é a pence. Então, essa aqui é a minha estrutura de base de modelagem para a parte da frente. Mária, como é que eu faço as costas? Igual! Igual! Você fez suas costas aqui? Fez? Faz igual! Preciso mexer no decote? Não preciso. Preciso de folga de vestibilidade aqui? Não, só preciso de folga de costura. Aqui, não preciso de nada. Aqui, opa, vai vir a pencezinha. Depois que eu marcar a pence, aí vem folga de costura, folga de vestibilidade. Quanto que eu desci aqui? Ah, desci 2 centímetros? Pumba, esse aqui tem que descer também. O que você precisa saber é que quando você tiver a sua base de modelagem da parte da frente, a base de modelagem da parte das costas, quando você colocar frente e costas aqui na lateralzinha, tem que bater, tem que ficar bonitinha, certinha, tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer? Construiu aqui? Beleza! Vamos ter o trabalho de passar tudo isso para o tecido.
Eu já dei uma pequena adiantada aqui. Agora vamos ver como é que eu vou posicionar esse celular aqui, né? Para vocês conseguirem ver aqui a nossa... Olha só. Eu já fiz aqui, passei as costas, já cortei pra gente não perder tempo. E agora eu vou fazer a parte da frente. Eu vou fazer esse desenho da parte da frente no tecido para você ver o seguinte. Quando eu já faço a minha base no papel, eu simplesmente pego a minha base, venho e coloco ela no tecido direitinho. Exatamente do jeito que eu fiz a minha base lá no papel. Pego a base do papel, passo pro tecido e faço todas as marcações do mesmo jeito. Olha, marcação de ombro a ombro, de entrecava, de busto, marco aqui a minha pence, passo tudo pro papel, pro tecido, faço todas as marcações. Nossa, vocês vão ficar olhando pro softbox lá, a iluminação. Aí eu venho e corto. Corto todos os contorninhos. Essa base aqui de tecido, eu deixei com 2,5 centímetros e meio da parte da folga de costura e modelagem, tá? Que é 1 centímetro de folga de costura e 1,5 centímetros de folga de vestibilidade. Por quê? Para vocês verem como fica grande esse negócio, tá? Eu vou cortar essa pence aqui só para facilitar meu trabalho na hora de costurar. E é o seguinte, quando eu abrir, olha, não vai ter o risco do lado de cá. O que eu faço? Eu pego a minha régua e prolongo esse risco, porque eu quero que esse risco fique certinho, porque eu preciso desse risco certinho para me basear depois, quando eu for fazer a costura, quando eu for provar essa minha base, ou em mim, ou no minha cliente, ou no meu boneco. Aqui. Então, ó, prolonguei fio. Essa aqui é a frente, tá vendo? Eu cortei aqui a minha pence só para facilitar meu trabalho. Você não precisa cortar, você pode só fazer a costura. E aqui as costas também tá feito, olha. A pence das costas, ainda bem que eu vi aqui, lembrei. Eu subo a pence das costas até o meu entrecavas. Mayra, pra mim pode ser que fique apertado, desce um pouco mais. Isso aqui é um teste. É aqui que a gente vai fazer o teste de que se a nossa base realmente deu certo ou não. Então agora eu vou fazer uma costura aqui na minha base de modelagem. O que eu vou imaginar? Que esses locais aqui onde já tá tudo riscadinho, ele é o direito do meu tecido. É como se fosse a estampa. Então eu vou fechar primeiramente as pences. Então eu venho aqui e já fecho o pence de frente, de costas, de frente. Vou velocidade aqui. Dá retrocesso nas pences, né? Pra ela não escapar. Acho que eu posso aumentar um pouco o meu ponto aqui pra ficar mais rápido também. Lembrando que a pence vai iniciar retinho, certinho, bem juntinho. E depois aqui a gente tem que abrir até 1,5, porque foi a medida que a gente utilizou, tá? Então, olha, nas costas, o que eu fiz? Já fechei a pence das costas. Agora, eu vou fechar a pence da parte da frente. Pence da parte da frente.
parte da frente, pence da parte da frente. Do outro lado aqui. Tá. O que eu vou... Tá aqui, ó, pence fechada, certo? O que eu vou fazer? Eu vou dividir essa parte da frente aqui, olha, vou dividir aqui, dobrar bem certinho. E eu vou passar a tesoura até aqui, um pouco abaixo do meu entrecava. Por que eu vou fazer isso? Porque depois eu preciso provar em mim mesma, tá vendo, ó? Dobradinho, pá. Passei. Preciso provar em mim mesma, preciso passar minha cabeça. Então, ó, eu só abri aqui pra passar minha cabeça. E agora eu vou unir ombro com ombro, lembrando que nós temos 1 centímetro de folga de costura. Então, eu vou obedecer esse 1 centímetro de folga de costura. Fecho o ombro de um lado, fecho o ombro do outro lado. Você vai conferir aí o que tem que dar certo na sua modelagem. Ó, quando você fechar o ombro, ó, tem que estar certinho. O ombro tem que estar do mesmo tamanho, começo e fim. Aqui deu uma leve, ó, fui costurar rápido. Ó, o ombro tem que estar certo. Agora nós vamos fechar o quê? Lateral de um lado. Fecha a lateral de um lado, obedecendo 1 centímetro da nossa folga de costura. Essa aqui vai ficar até grande, viu? Eu já sei que vai ficar grande, porque eu coloquei 1,5 centímetro de folga de vestibilidade. Eu acho que é um exagero essa folga de vestibilidade, mas para vocês conseguirem ver aí, certo? Então, vamos lá. Vamos provar a nossa base? Chegou a hora da prova dos 9, pra gente ver se a nossa base deu certo. A gente vai desvirar. Ó, toma bastante cuidado pra hora que você for fechar, tá vendo, ó? Costura com costura. Por isso que o lado direito é esse lado aqui onde tem os riscos. Essa abertura aqui a gente não vai, só um lado a gente vai fechar. E agora a gente vai vestir na nossa manequim. Gente, presta atenção nas etapas. Muito importante prestar atenção nas etapas. Olha só. Olha aqui o entrecavas que a gente não colocou nada a mais. Olha como está a medida certinha do entrecavas. Certinha. O que eu vou fazer aqui? Vou fechar aqui esta lateral. Ó, sobrou 2 centímetros aqui, ó, pra fechar, tá vendo? Porque eu coloquei 1,5, então acabou sobrando um pouco mais. Mas eu vou fechar aqui com 1 centímetro, como se fosse a minha costura de 1 centímetro, igual eu fechei do outro lado, porque eu não posso deixar a minha base manca, sabe? Mais fechada de um lado do que do outro. Essa é a hora que a gente vai começar a fazer ajuste. Esse é o momento que a gente vai organizar a nossa base de modelagem para ela ficar perfeita. Então, Mayra, deu problema. Ótimo, deu problema. Que bom que deu problema na sua base de modelagem, porque é ela que a gente vai organizar agora. Então, vestiu. Vestiu, tá aqui, ó. Vestiu. Ficou boa? Não sei. Se eu for fazer uma blusinha, ó, uma blusinha mais soltinha aqui, ficou. Olha aqui, olha. Ombro tá no lugar certo. Olha aqui a parte da frente. Isso aqui tá vindo bem no bico do seio. O tecido tá com um caimento legal. A cava deu legal? Olha, a cava acho que deu legal. Olha só um probleminha aqui, ó. Essa aqui ficou um pouco alta demais e acabou ficando com este problema aqui.
Tá vendo? Poxa, vamos consertar esse problema, a gente não vai deixar com problema. Então, eu venho aqui com a minha tesoura. Olha, não é pra meter a tesoura, dar o louco, tá? São ajustes pequenininhos, dá uns piquezinhos assim, olha. Pra ver se o molde dá uma encaixada melhor. E aí, a gente tira uns excessozinhos. Olha, aqui eu vou descer 1 centímetro do meu decote. Vou até pegar no chão o que eu tirei aqui. Ó, tirei 1 centímetro do meu decote. Deixa eu pôr ele aqui. Vamos ver se ele assentou melhor. Ó, já começou a assentar melhor. Ele tá vindo aqui muito em cima do pescoço. Ah, eu preciso tirar. Ah, não, eu acho que ele tá bom aqui no pescoço. Essa minha pence aqui, como que ficou minha pence? Olha, se eu puxar aqui e acertar minha pence, eu consigo dar uma melhorada. Não, não consigo, isso precisa de uma pence. Então, vamos lá. A gente põe pence aonde precisa. O que que acontece? O nosso corpo, ele é diferente um corpo do outro. E a gente precisa respeitar as curvas que cada um tem. Olha só. Tirei a pence, já pus a pencezinha aqui. Claro que a sua peça de roupa você não vai deixar com pence aqui, tá? Depois a gente transfere essa pence, a gente põe essa pence em outro lugar, a gente esconde essa pence. Mas o importante é que você consiga ver que é possível você ir fazendo modelagens bem feitas e depois todo tipo de pence que você precisar colocar para acertar a modelagem, você pode tirar depois com apenas uma transferência de pence. Isso é um outro processo. Onde é que eu vou colocar essas pences, tá? Se for pence aqui na frente e a pence atrás, essa aqui, são pences comuns, que se a gente fizer um vestido, se a gente fizer uma blusa mais justa, não tem problema nenhum a gente deixar essas pences, tá? Ó, eu acho que ele tá certinho, olha, por que eu vou mexer? Eu não quero um negócio grudado. Se eu quiser, eu venho aqui e aumento essa minha pence. Mas olha que caída ficou, olha que certinho, tá pegando bem aqui no meu entrecavas. Essa blusa aqui, a hora que eu colocar 1 centímetro de folga de costura e colocar uma manga nela, ela não vai ficar pegando, porque ela tá colocando toda a minha parte da entrecava das costas, tá? Vai olhando, olha, observa, se imagina usando isso. Você vai vestir a sua base de modelagem, vai falar, Mayra, ficou boa ou não. Agora, uma coisa super importante, que é a hora da marcação de pence aqui da frente, ó. Tá vendo? Olha, esse leve levantadinho aqui. Por que que isso acontece? Porque o nosso corpo, ele é cheio de curvas e a gente precisa respeitar essas curvas e essas pences, elas são para justamente a gente conseguir deixar o nosso tecido todo acomodado. Olha, até a cava, eu acho que ela já ficou certa, tá vendo? Não preciso nem mexer. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Marco a minha pence na parte da frente. Depois, se você não quiser essa pence aqui, quiser aquela pence aqui do lado, joia, a gente transfere a pence. Mas assim, é o que eu falei, depois que a gente ajustar a base de modelagem, botar tudo bonitinho, aí a gente transfere as pences que ficaram, que aconteceram aqui no na nossa base. Então, tá aqui, ó, pencezinha feita, pence feita. Olha, dá pra ver que isso aqui ficou certinho, gente? Olha, pencezinha, olha a caída. É isso que você precisa olhar quando você vestir, ó. Prova, se olha no espelho, vê se você se sente bem com essa base. Imagina que essa base é uma roupa que você vai usar. Então você precisa saber, nossa, ficou legal, ficou num ajuste bom. Não, gosto de mais apertado. Não tem problema.
aperta aqui, vê onde é que você quer que aperte, ah, quero cinturar um pouco mais. Não, olha, isso aqui ficou ficou mais comprido, não quero, quero deixar aqui, quero deixar mais longo. Assim, o deixar mais longo já entra uma outra coisa, porque deixar mais longo significa um modelo, tá? Aqui a base de corpinho, que a gente vai ter sempre o parâmetro para a gente poder fazer depois qualquer outro tipo de blusa. Que, claro, dentro dessa maratona a gente vai fazer outros tipos de blusa. Então, inicialmente é isso que você vai fazer. Mayra, e aí? Eu fiz isso, como é que eu vou saber fazer isso da próxima vez? Não, você não vai saber, não. Você vai fazer e já vai deixar isso pronto para você poder repetir essa base de modelagem. O que você vai fazer? Vai tirar os alfinetes daqui, só os alfinetes da lateral. Vai desvestir a sua base. Quando você for experimentar a sua base, não tenha nada embaixo, só tá com sutiã, tá? Sutiã, no máximo uma blusinha assim, regatinha, pequenininha. Prova mesmo, porque se você tiver com roupa por baixo, não vai ter efeito. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai desmanchar. Quais costuras? Vai desmanchar costura de ombro. Eu vou pegar um desmanchador aqui, pode ser uma tesoura. Então, vai desmanchar costura de ombro. Você vai planificar isso tudo de novo. Ai, Mayra, acabei de fazer, ficou tão bonitinho. Tem problema. Vamos fazer porque é isso que vai fazer com que a sua roupa daqui pra frente saia maravilhosa, tá? A sua roupa daqui pra frente vai sair maravilhosa porque você fez uma base de modelagem maravilhosa. Vai desmanchar o outro ombro. Eu podia ter feito uma costurinha mais fácil de desmanchar. Ah, até que tá fácil, né? Não posso reclamar, não. Eu sou acelerada. Eu quero fazer passe de mágica, sabe? E nem sempre passe de mágica acontece. E eu vou desmanchar a lateral. Demancha a lateral. O que aconteceu? Eu fiquei com a minha base de modelagem frente e costas com as pences fechadas, tá? Fiquei com a pence que eu marquei, a pence aqui na frente, ó. Só de um lado também, porque esse lado vai ter que ser igual. Então, fiquei com essa pence e fiquei com essa pence aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um lápis. E aonde tá o meu alfinete, eu vou passar meu lápis aqui, ó. Exatamente onde tá meu alfinete. Por quê? Onde tá o meu alfinete é onde seria a minha costura, né? Que é onde o alfinete tá segurando. Então, vou fazer isso desse lado e vou fazer isso desse lado, ó. Alfinete, aqui onde tá o alfinete, pronto. Eu fiz isso, agora eu posso tirar o alfinete. E nasce uma pence, tá vendo? A minha pence já está marcada na minha medida, na medida que o meu corpo precisa que essa pence tenha. Lembrando, quando que eu vou usar essa pence? Quando eu for fazer uma roupa sem cava, preciso fazer essa pence e eu posso transferir essa pence para outro lugar. Eu posso transferir essa pence aqui para a lateral também, porque usualmente a gente acaba, né, transferindo as pences aqui para a lateral, até para ficar mais bonito e não ficar com essa costura aqui na cava. Não vamos ter aula de transferência de pence hoje, mas pode ser uma das nossas próximas aulas. Quando você for fazer uma blusa de manga e você nem vai transferir essa pence,
Dependendo do tamanho dela, se ela for pequena, talvez você nem precise fazer a transferência mesmo. Você só acrescenta a lateral de... Nossa, achei que a gente fosse demorar mais essa aula. Você só acrescenta aquela lateral para costura e põe a manga lá numa boa, tá? Então, olha como eu já fiquei com a pence no lugar certo. A pence do meu corpo, a pence que vai dar certo em mim, enfim. E faz a mesma coisa se você precisar, tá? Se você precisar. É que essa minha maneca aqui, eu acho ela muito, tá vendo, ó? Acho ela muito curvada aqui. Então, para ela ficar muito certinha, eu precisei dessa pence. Quando eu faço a minha base, pra mim, essa pence aqui, ela não existe, tá? Eu só mostrei pra gente entender que de uma pessoa pra outra muda. Muda porque tem gente, por exemplo, que tem um pouco das costas um pouco mais inclinada assim. Tem gente que tem as costas mais assim. Então, vai depender muito da dinâmica do corpo também, de como a pessoa, ela se posiciona. Isso também vai depender, tá bom? Então, vamos abrir os nossos comentários? Ativar comentários. Vamos ver. Deu para entender, gente? O que ficou de dúvida, Senhor? Ai, meu Deus, que comece a batalha. Que comece a batalha. Vamos ver o que ficou de dúvida. Vocês querem entrar? Quem quer entrar para fazer pergunta? Vou visualizar aqui. Marisa? Vamos lá. Vamos fazer perguntas ao vivo, que a gente tem um tempinho ainda. Antes do Instagram derrubar a gente. Não perdeu não, Célia. Depois eu vou deixar. Tô aguardando. Bom, Marisa não respondeu. Quem quer perguntar, gente? Qual tecido você usa para o molde? Eu uso algodão cru. Pode usar, a Denise. Pode usar tecido de lençol. Não usa tecido com elastano, por favor. Não usa. Ó o casal modelista 2020. Obrigada. E aí, casal? Tudo bem? Tudo bem? Dúvida, Denise? Olha, Nós vamos ter que rever a aula. Dúvida? Não, eu não acho que ficou. Deu para entender direitinho. Só que memorizar é diferente. Então tem que Sim, rever. sim, sim. Mas assim, deu para entender esse conceito? Como é que funciona essa dinâmica? Porque para decorar, eu não quero que decore, não. Quero que entenda essa dinâmica. Claro que aí tem uma coisinha ou outra, você precisa ir relembrando, né? Entendemos o princípio, mas tem que rever, sabe, passo a passo, fazer, acompanhar para poder. Tudo é exercício, né? Tudo é, como diz É a Ana verdade. Maria, tudo é experimentação. Você vai fazendo É, até ajustar, até acertar. eu é vou fazer o verdade. tempo, talvez fique mais armadinho, não tem a mesma Pode carência, fazer no TNT. não tem Aqui é o Pode. tecido que nós problema. temos. Aqui está tudo fechado. Não tem. É, São Paulo, gente, o importante é fazer em tecido que, ó, não estica, não estica, ele não cede, porque aí ele não vai comprometer é, a, assim, a eficiência da modelagem, tá? Porque se eu colocar um tecido que estica, talvez ele vai ajustar aqui, mas talvez ele esticou um pouco e quando eu usar um tecido que não estica, compromete a base de modelagem, tá? Então, TNT, tecido de lençol, pode usar tricoline. É que tricoline é caro, né, gente? Mas assim, algodão, tecidos que não estiquem, tá bom? assim que abrir loja, eu vou comprar algodão cru para fazer tudo à base de algodão cru. E eu vou comprar muita chita, porque é um algodão barato e eu amo. É, Eu gosto. verdade. Olha só, tem uma coisa assim muito importante de chita e algodão cru que todo mundo precisa saber. Antes de cortar, Molha. precisa passar e molhar.
E borrifa muita água. Gente, pelo amor de Deus, a chita encolhe e o algodão cru encolhe. Molha, passa, deixa ele bem encolhido, deixa ele encolher tudo que ele tem que encolher, aí a gente trabalha, tá? Para não correr risco de depois a nossa base, a hora que passar, ficar. Tá bom? Boa dica. Então, vou ver outras pessoas aqui, tá? Você que tem uma Beijo, máquina Tatá. preta, viu? Hã? Você pensa que você que tem uma máquina pretinha aí no seu ateliê? Deixa eu A ver. nossa. Olha, ele já arrumou a máquina, gente. Arrumou, tá funcionando. Tá funcionando, já tá. Vai fazer o carro Eu pintar de vou branco. costurar nela. Tomara. Beijo, gente. Entendeu? Beijo. Então vamos lá, vamos ver quem mais. Bom, quem morria de medo? TNT pode, super pode. TNT super pode. Quem que tá pedindo? Será que é a Elaine? TNT super pode, tá? Eu prefiro tecido liso. Fica gravado. Eu prefiro tecido liso. Não foi. Deixa eu ver quem mais tá pedindo. Não consegui falar com você porque a câmera não estava ligada. Ah, Marisa, se você quiser chamar de novo. Quem que tá chamando? É que tem tanta gente chamando e eu não sei. Vamos ver se é essa aqui. Eu até prefiro tecido liso porque dá pra gente fazer isso aqui, ó, os riscos, tá? Pra primeira base. Acho super importante. Oiê, Mayra, boa tarde, tudo bem e você? tudo bem, graças a Deus. Eu estou começando hoje a falar primeiro. Eu não entendi, desculpa. Hoje é teu primeiro dia de live ou é o segundo? Vai ficar salvo? Vai. Hoje é o segundo dia, mas é o seguinte. Ontem a primeira aula está disponível lá no canal do YouTube. A aula está lá, disponível, tá? Hoje Tá. a aula por aqui. Amanhã a aula vai ser lá no YouTube. No outro dia, a aula por aqui. Então, as aulas são sequenciais, mas um dia em cada rede social, tá? Mas eu deixo tudo gravado. Lá no YouTube fica gravado e aqui eu não sei se eu vou ter problema, mas assim, quero compartilhar no IGTV, tá bom? Eu acho que a gente vai Tá, eu sou CMC. Eu entrei agora na CMC. Tu acha necessário eu comprar esse busto que é aqui em casa? O meu, na realidade, o meu nicho vai ser uniforme. Entendeu? Eu trabalho com bordado e mais para uniforme em si. Preciso desse busto? Não. Não. Eu uso o busto para dar aula. Para dar aula. Tá. Eu nem faço roupa para mim no busto, tá? Esse aqui que tá falando, né? Isso. Não. A gente usa Sim. muito esse busto para fazer um outro tipo de modelagem que chama mulagem. Que é uma modelagem com tecido direto no busto, tá? Então não precisa. Pode tirar a medida direto. Essa base que você falou, eu faço para todos os meus clientes, tipo assim, eu só vou fazer uniforme, tá? Mas assim, quando entrei na CMC, o pessoal já começou a me pedir roupa da família. Então, assim, eu faço, tipo, eu tenho uma menina que vai se formar agora em dezembro que me pediu um vestido de formatura. Tá. Eu faço primeiro esse molde. Quando eu tinha ateliê, o que eu fazia? Clientes recorrentes, clientes que estavam toda hora ali me pedindo para fazer roupa. Eu tinha cliente que toda semana estava ali fazendo uma roupa. Acho que travou a dela, vamos ver, vamos esperar ela voltar. Agora voltou? Voltou. Então, cliente recorrente que estava toda semana ali, eu fazia uma base e fazia a base dela de corpo, base de saia, base de calça. Conforme ela ia me pedindo as coisas, eu já fazia uma tabela de medida para ela. Então, às vezes, o que acontecia?
ela só me mandava foto de alguma coisa, porque eu já tinha as bases dela, melzinho na chupeta. Fazia a roupa dela, passava para o modelo que ela queria, ligava para ela e provar que estava no ponto de folga, tá? Clientes que não eram recorrentes, assim, eu fazia pelo menos o boneco de modelagem, Tá. tá? E aí depois, a partir dele, eu fazia as adaptações de acordo com o modelo. Eu gosto muito de trabalhar com boneco de modelagem. Eu acho que ele é uma facilidade. Tá? Então, assim, tem gente que gosta de trabalhar com a base, porque na base já marcou pence, já fez assim uma coisa mais elaborada. E tem gente que gosta de trabalhar com boneco de modelagem. Eu acho que vai muito do estilo de peça de roupa que você estiver fazendo também, tá? Às vezes, se você faz umas roupas mais adoçadas no corpo, se você já tem a base da cliente, é muito mais fácil. A gente não perde tempo tirando medida, não perde tempo retraçando, sabe? Eu acho que isso é bem mais fácil, tá bom? Tá. Obrigada, viu? Empreendimento. Tchau. Até mais, tchau. E aí, gente, alguém tem pergunta? Tati, faz foto, me manda. Mayra, tentei fazer o boneco da Lara, minha filha de 6 anos. Ficou estranho. Às vezes fica estranho porque eles são barrigudinhos, sabe? Às vezes fica estranho mesmo. Mas aí, a base de modelagem dela, olha, é uma criança, ela não tem, a gente não faz as pences, mas tem uma folguinha maior. Criança, a gente já não deixa esse 1 centímetro de folga de vestibilidade. A gente deixa um pouquinho mais, porque eles gostam das coisas mais folgadinhas, entendeu? Já é um pouco diferente. Mayra, fazer a base de corpo estando grávida, considera a cintura mesmo? Com a barriga de grávida, você vai considerar sempre aquilo mais atual, daquilo que você tem no momento. E se você, aí depois que você tiver o bebê, você vai refazer essa base, tá? Você vai jogar essa base fora mesmo, porque as alturas, elas mudam um pouco. E aí você joga essa base fora e faz uma base sem o bebê. Então, você pode até ter 2 bases, né? Com o bebê e sem bebê, na barriga. E aí, existem algumas alteraçõezinhas, assim, sabe? De maior, por exemplo, se você vai fazer roupa para você que está grávida, você pode sim deixar a parte da frente maior para poder acomodar melhor a barriga e deixar a parte de trás menor. É sempre de acordo com o modelo que você estiver fazendo, tá bom? Dá para fazer marcação no TNT, gente. TNT é ótimo. É sobra, Érica, é sobra de vestibilidade, tá bom? Isso é só para tecido plano? É para a gente fazer a nossa base de modelagem. A folga de vestibilidade é para a maioria dos tecidos planos, sim. Se você pegar esse boneco de modelagem, pegar um cotton, não aquele cotton muito rígido, mas um cotton que tem uma elasticidade e não pôr folga de costura, nem folga de vestibilidade, passar costura aqui, aumentar o decote, vai servir como top em você. Uma lycra vai servir, tá bom? Vamos ver quem mais, para não me perder aqui. Mayra, para quem trabalha com medidas industriais, serve essa modelagem? CLA, o que é que acontece? Quando você trabalha com medidas industriais, aí seria interessante você pegar medidas dos manecos, tá? Se você quiser usar essa técnica, tá? Essa técnica, ela é muito olhar para o corpo. Então, ela é uma técnica mais voltada para uma modelagem sob medida. Mas ela dá super certo fazer em modelagem industrial, desde que você tenha um parâmetro. E aí, o parâmetro é o boneco. Então, o que eu te indico? Se você trabalha com modelagem industrial e quer começar a utilizar essa técnica e fazer suas medidas,
Vê alguém que tenha um boneco tamanho 40, que você possa tirar as medidas, tá? E um boneco tamanho 46. Eu acho que se você pegar 40 e 46 é bem legal, são duas medidas bem boas. E depois você faz a gradação, tá? Aí você faz a gradação para diminui do 40, diminui para o 38, para o 36, se aumenta para o 44. Desculpa, aumenta para o 44, tá? Então é válido assim. Eu não compraria um manequim para fazer as medidas industriais. Eu iria em algum lugar que tivesse um manequim e falava, dá licença, aí posso tirar a medida. Acho que funciona bem, tá bom? Lara, coisa linda, lindeza. Lara Rogedo tá aqui com a gente. Esses bonecos ajudam demais. Já fiz vestido macacão para mim e ficam ótimos. Isso mesmo, Raquel. Eu gosto de coisa descomplicada. Ai, quando está sobre... Ih, na gola? Ih, não entendi, Benê. Mayra, posso fazer a boneca apenas de um quarto do desenho de corpo? Você pode fazer, mas aí como é que você faz? Tá, no papel sim, mas no tecido não. Eu gosto de fazer o tecido inteiro, senão eu não consigo experimentar a minha base. Tá bom, Jéssica? Faz certinho. Para gordinha, tem alguma técnica diferente ou é a mesma forma? Já que é uma modelagem sobre medidas. É o seguinte, é a mesma forma. O que que vai acontecer? Por exemplo, se você tiver bastante seio, aí você vai precisar fazer uma pence mais profunda, talvez. Se você tiver um pouco mais de barriga, então a sua pence aqui, ela já não vai ser mais tão aprofundada. Talvez você precise deixar a roupa um pouco mais folgada. Isso vai depender de como você gosta da roupa em você, entendeu, Felicete? Então, não tem problema se é uma pessoa mais magra, se é uma pessoa com mais peso. Essa técnica vai dar certo. É só a gente fazer a observação do corpo. Inclusive, essa técnica, ela dá muito certa para uma modelagem de inclusão. Pessoas deficientes, que têm problemas no corpo, que têm alguma deformidade importante e que fique saliente, essa técnica dá super certo, porque vai acomodar a roupa no corpo dessa pessoa e ela vai se sentir mais confortável, mais confiante, porque a roupa foi pensada de acordo com o corpo dela. Então, se a pessoa tem uma corcunda, por exemplo, essa técnica vai dar certo, porque você vai pensar nessa corcunda. Ela é uma coisa assim muito, muito individual, sabe? É uma coisa muito individual mesmo, tá bom? Bruna, vou tentar salvar a live, que eu não sei como é que vai ser o negócio aqui. Selma, se você tem dificuldade de medir seu corpo, passa fita crepe em você, pede para alguém te ajudar, tá? Eu acho que a fita crepe, ela é sensacional. Eu ensinei na aula, não sei se você assistiu a aula de ontem, lá no YouTube, tá lá. Passa a fita crepe em você, se olha no espelho, tira a fita, põe a fita, vai se organizando, pede para alguém ir ajustando essa fita, põe uma roupa bem justa em cima para essa fita não ficar dançando, né? Ela não ficar se movimentando. E pede para alguém te ajudar a tirar essas medidas, sabe? Fala, ó, tira daqui até aqui, tá? Que aí eu acho que dá certo, sim. Se você quiser, você testa em outra pessoa. Pega uma amiga, alguém que tenha disponibilidade para você aprender a técnica, tá? Aí você faz em outra pessoa inicialmente. Ele fica indo para trás, o que tá errado? Quando você faz um vestido e ele fica indo para trás, o que tá de errado? Se ele ficar assim, ó, ficar indo para trás assim, é porque tá faltando tecido aqui, ó, para ele acomodar, tá? Isso aqui chama queda de ombro. Tá faltando uma queda de ombro. Quando eu faço a minha base de modelagem, eu já ensino desde o começo a deixar essa queda de ombro. Ó, vou pegar aqui. Ela tá, esse lado aqui tá com a pence. Deixa eu tirar essa pence. Eu já deixo a minha queda de ombro. A queda de ombro, ela é super importante para você não ficar com uma roupa que fica... Sabe, camiseta também acontece. Você coloca uma camiseta... Gente, tem 15 segundos restantes. Vai acabar a nossa live. Ó, isso aqui, ó. Mais alto, tá bom?